O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu tiveres levado a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, esta leitura do primeiro livro dos Reis, ela faz parte do que se costuma chamar o ciclo de Elias, que é apresentado justamente neste livro da Sagrada Escritura. O profeta Elias foi um profeta muito importante, considerado o grande profeta de Israel, que inclusive é celebrado ainda hoje pelos judeus e que deu origem a grandes espiritualidades dentro da própria igreja cristã, porque os carmelitas se baseiam numa experiência acontecida, não na passagem que nós vimos, mas com Elias, também no Monte Carmelo, da oração, ou melhor, da manifestação de Deus através do silêncio. Mas Elias teve que enfrentar desafios enormes, terríveis, por conta da oposição. O rei Acabe se casou com uma rainha estrangeira, Jezabel, que fez entrar na Terra Santa e no próprio templo de Jerusalém altares a divindades estrangeiras, aos que a Bíblia chama de Baal. E Elias, no final das contas, acabou ficando quase que isolado contra mais de 400 profetas de Baal. Mas Deus o acompanhou com grandes sinais, e nós vemos aqui um deles, porque Elias tinha profetizado de que uma seca haveria de se abater contra o povo, e essa seca realmente veio, mas agora a passagem de hoje nos mostra justamente o contrário. Elias, que retorna ao Carmelo, o rei estava por perto, e Elias anuncia o retorno da chuva. E de uma maneira tão impetuosa que ele manda dizer ao rei: fala para ele para preparar a sua carruagem, senão a chuva vai pegar ele no meio do caminho, né? E isso significa para nós, como mensagem, essa entrega diante de Deus, mesmo quando as forças adversárias ao reino forem muito acima da nossa própria capacidade. Mas eu queria me deter hoje um pouco mais sobre este evangelho, porque ele já é parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, é constituído pelos capítulos 5, 6 e 7. A maioria das pessoas só conhece a introdução do Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus e tal. Mas aquele é apenas a introdução do Evangelho, ou melhor, do Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, na realidade, São Mateus, ao escrever o Evangelho, ele coleta
uma série de ensinamentos de Jesus. Nem precisamos pensar que Jesus, numa tacada só, disse tudo o que está naqueles 3 capítulos. Certamente ele foi dizendo e repetindo muitas coisas de cidade em cidade para que o próprio povo pudesse apreender. Seja como for, o Sermão da Montanha é uma síntese do que a gente poderia dizer a moral cristã. Porque no Sermão da Montanha, Jesus não é que ele abole os 10 mandamentos, mas ele tira, assim, as últimas consequências. E ele o faz com uma autoridade impressionante, porque quem deu os 10 mandamentos a Moisés foi o próprio Deus. De modo que Moisés é considerado o grande legislador do povo de Deus. Mas agora, Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Inclusive, quando se estuda a cristologia, essa postura de Jesus é um dos grandes sinais da sua própria consciência, da sua intimidade com o Pai, porque ele falava no lugar de Deus ou ele falava como o próprio Deus, né? Mas eu dizia que Jesus não abole os mandamentos, muito pelo contrário, ele tira as últimas consequências. Aqui o exemplo mais claro é o do não matar, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos. Quem disse aos antigos? Deus. Deus através de Moisés. Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, vejam aí a autoridade de Jesus. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. E aquele que disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. E aquele que se chamar o seu irmão de imbecil, de tolo, será condenado ao fogo no inferno. Aí a gente pode se assustar e dizer: Jesus amado, quer dizer que a coisa é para valer. São João, na primeira carta que ele escreve, ele vai retomar essas mesmas ideias e vai dizer que aquele que odeia seu irmão é um assassino. De modo que matar não é simplesmente pegar um revólver e acertar a pessoa. Pegar uma faca e acertar a pessoa. E nesse sentido, o Catecismo da Igreja Católica ele faz uma ampla reflexão sobre cada um dos mandamentos. Todo o livro 3º do Catecismo é baseado justamente nos 10 mandamentos, né? Mas à luz do Sermão da Montanha e também, naturalmente, da doutrina das virtudes. E o Catecismo vai mostrar, por exemplo, que é possível você matar uma pessoa com a língua, difamando, acabando com a honra daquela pessoa. Isso acontece, inclusive, através das redes sociais. Quantas vezes a gente já tem assistido um verdadeiro linchamento de pessoas, sobretudo pessoas que têm uma certa notoriedade. Os seus adversários praticamente acabam com ele na imprensa, nas redes sociais. E muitas vezes depois, essa pessoa vai ser absolvida, só que aí a situação já vai ser tarde demais. Mas quantas vezes nas nossas próprias comunidades, nas famílias e entre vizinhos, se mata com a língua, né? Se pode matar, por exemplo, com desprezo, né? Quantos casamentos vão definhando? Talvez não porque haja violência doméstica, mas porque existe aquele desprezo de quem não quer nem saber do outro, o outro fala, é simplesmente ignorado, ou então com recebe aquelas indiretas: eu já sabia, você não presta para nada, é sempre assim. E a outra pessoa acaba introjetando tudo isso, e quantas pessoas são infelizes no casamento por causa desse tipo de desprezos, né? Naturalmente se pode matar também com agressões físicas continuadas. Quanta violência doméstica, só para ficar aí com o tema da família, quanta violência doméstica não acontece em que não se mata o parceiro, mas se espanca, se bate tanto que a pessoa fica destruída por dentro.
É interessante esse conselho aqui de Jesus, portanto, se estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Depois vem para trazer a tua oferta. Eu gosto muito do jeito como o rito ambrosiano encara essa situação. Para quem não sabe, existem na Igreja Católica ritos que surgiram ao longo dos séculos e que permanecem em comunhão com a Igreja. Nós estamos acostumados a ouvir falar das igrejas ortodoxas. As igrejas ortodoxas são separadas da Igreja de Roma. Muitas delas tão antigas quanto a Igreja de Roma. As igrejas de Éfeso, de Antioquia, são tão antigas quanto a Igreja de Roma. Mas elas desenvolveram um outro rito, uma outra forma de celebrar. As igrejas ortodoxas se separaram, mas para praticamente todos os ritos permanece também a vertente católica. Se nós temos a Síria ortodoxa, nós temos a igreja greco-melquita católica, com ritos melquitas, mas em comunhão com Roma. Então, a Igreja Ambrosiana, ela tem um rito próprio fundado por Santo Ambrósio na Diocese de Milão. É um rito muito próprio, lá não tem, inclusive, igrejas ortodoxas. A Igreja Ambrosiana é só católica, né? Assim como a Maronita também é só católica, não existe a Maronita ortodoxa. E no rito ambrosiano, o abraço da paz, que nós estamos acostumados, está certo que nos tempos de pandemia a gente pisou no freio com relação ao abraço da paz, né? Mas nós estamos acostumados a dar o abraço da paz antes da comunhão. A gente reza o Pai Nosso, dá o abraço da paz. Enquanto que no rito ambrosiano, o abraço da paz é dado antes do ofertório. E o celebrante diz, segundo a advertência do Senhor, antes de apresentar as vossas ofertas ao altar, dai um ao outro um sinal de reconciliação e de paz. E a ideia é justamente essa, de não subir ao altar do Senhor com mágoa no coração. Então vejam, para nós irmos concluindo, e isso vai acontecer com vários dos mandamentos, em que Jesus vai esmiuçando as consequências, levando-nos a uma radicalidade impossível para as capacidades humanas, né? Quando ele diz sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, né? Isso humanamente realmente é impossível, apenas com a graça de Deus. Mas mostra claramente o que Jesus espera de nós. Não está interessado apenas em atos externos, ele está interessado no coração. Por isso é que ele insiste que o não matar não é apenas não cometer um assassinato, digamos assim, com arma de fogo, com arma branca, que é o caso da faca, da espada, mas o coração pode ser assassino. Aquele que odeia seu irmão já é um assassino. E assim, para todos os mandamentos, é possível atingir essa radicalidade de reflexão. Sugiro que todos possam ter o Catecismo da Igreja Católica em mãos e dar uma percorrida, cada dia um parágrafo, da parte terceira é todinha um comentário dos 10 mandamentos à luz do Sermão da Montanha e das bem-aventuranças, né, naturalmente, e da doutrina das virtudes. Uma oportunidade muito grande para a gente conhecer até que ponto chega a radicalidade do pensamento moral católico. Vamos, com esses pensamentos, apresentar a Deus as nossas preces.